Pronto, já estamos gravando. Vamos lá iniciar mais um encontro, né, do canal de graça. E hoje eu vou falar de alguns temas com vocês. E fiquem à vontade também para perguntar. Mas antes disso, eu vou fazer uma breve oração para pedir que o Divino Espírito Santo ilumine, né, a gente e que ele traga palavras, que ele esteja aqui falando para vocês, né? Palavras que o coração de cada um presente que tiver aqui agora ou que for assistir, né, essa aula posteriormente. Divino Espírito Santo, peço a sua presença, peço que você abra os nossos corações a ouvir a sua palavra, e que ela seja luz para a vida de todas essas pessoas que hoje estão aqui, que futuramente verão essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Bom, eu queria começar falando hoje sobre a existência de Deus, né? Nós já conversamos muito sobre isso, que quando Jesus ele veio, ele deixou para nós o ministério, né? Para sermos discípulos, ide pelo mundo e pregai o evangelho. Então, a minha reflexão para vocês hoje é como que a gente transmite essa verdade. Porque tem muitas pessoas que às vezes não acreditam na existência de Deus. Então, obviamente, nós que estamos aqui acreditamos e queremos não só ter a presença dele na nossa vida, mas também ser meio de iluminar a vida de outras pessoas. E aí eu queria começar falando exatamente disso, né? Porque como eu explico para uma pessoa que às vezes não acredita na existência de Deus, que às vezes não tem fé, através, né, da minha palavra ou da minha vivência, sobre a realidade da existência dele. Então, eu queria começar com uma frase, que é até uma pegadinha, e fala assim, ó, Deus não existe, Deus é. E isso é muito interessante porque Deus não cabe, né, em nenhum espaço de tempo. E muitas vezes a gente não para pensar nisso, a gente quer colocar Deus em uma caixinha. Então, quando eu falo Deus não existe, Deus é, porque tudo que existe foi criado um dia, né? O verbo existir, ele pode ser entendido como algo que foi criado, como algo que foi estabelecido, que tem começo e que tem fim. E, obviamente, que está dentro do tempo e do espaço. E por que eu estou falando disso? Porque se o existir cabe nessas configurações que eu acabei de dizer, Deus, ele não existe porque ele não foi criado, ele é, né? Tanto é que naquela passagem dele ali com Moisés, ele fala, eu sou o que sou, porque ele é. E dizer que Deus não existe significa dizer que ele transcende a existência. Então é importante porque nós somos seres finitos e criados, né, por ele. Mas ele está além dessas medidas, né, do tempo, ele está além da existência, ele está além do próprio céu. Ele transcende tudo que foi criado. Então, Deus não é algo criado, mas ele é o próprio fundamento do ser. E nós falamos um pouquinho disso na última reunião, mas nós temos dificuldade, muitas vezes, de aceitar e entender, né, a existência de Deus, por não conseguir colocar ele numa medida, né, que caiba ali dentro da nossa caixinha. Então, como é que eu vou explicar isso ainda para alguém que não crê, né? Mais complicado ainda. Mas eu vou trazer para vocês algumas possibilidades hoje, vocês pensarem um pouco mais nisso e terem argumentos, né, para falar sobre a existência dele. Então, quando eu falo Deus é, significa o verbo ser, né, no presente absoluto dele. Deixa eu só ver aqui se alguém está mandando mensagem, deixa eu só ver se eu não. Então, isso significa o quê? Indica algo eterno e absoluto. Então, existir significa algo finito. Ser significa algo
que é eterno e absoluto. É fora do tempo, é fora daquilo que a gente consegue imaginar ou perceber. Porque no outro encontro a gente fala muito disso, né? Que o ser humano só consegue conceber uma imagem, uma ideia dentro de algumas dimensões, que é altura, largura, profundidade e tempo, 4 dimensões. Então, tudo que foge disso, a gente não consegue imaginar. E Deus está muito além dessas coisas. Por isso que muitas vezes a gente não consegue imaginar ele na nossa lógica humana. Então, é o primeiro ponto para a gente poder explicar para alguém. Né? Eu falei disso também, não significa que a gente não entenda que ele não exista. Então, é muito importante ser esse o primeiro ponto da comprovação da existência dele, né? Ele está aqui, ó, muito além da nossa capacidade de entendimento, da nossa capacidade de imaginação. Então, citando novamente a passagem que está em Êxodo, né, que é aquele Êxodo 3,14, fala, no encontro que Deus teve com Moisés, ele fala, eu sou o que sou. Ou seja, Deus é por si mesmo. Ele não precisa de validação, ele não precisa de forma, ele não precisa de tempo, ele não precisa de espaço. Ele simplesmente é a essência pura, né? Absoluto, fundamento de tudo. Esse é Deus. E nós, na nossa crença, acreditamos em um só Deus, em 3 pessoas. Muitas vezes as pessoas também têm dificuldade, né? Quem é quem ali na hierarquia? Então, quando a gente fala da Trindade, Deus é um só, mas em 3 pessoas. Na pessoa dele, na pessoa de Jesus Cristo, que é seu único filho, e na pessoa do Espírito Santo. Ok? E aí, é uma coisa que muitas pessoas também têm dúvida, né? Deus e Jesus são a mesma pessoa? Então, nós precisamos entender que eles são pessoas diferentes, mas são unidos, um único Deus em pessoas diferentes. E Jesus, o que que ele é? Ele é o único filho de Deus. Então, ou seja, veio dele, né? Jesus é filho de Deus, ele veio a partir dele. Nós somos criaturas de Deus, ou seja, nós somos criados por Deus, né? Filho, ele só teve um, que saiu dele, tem a mesma essência dele, que é Jesus. E nós somos criaturas de Deus e depois da vinda de Jesus adotados como filhos, tá? Mas é importante que a gente tenha esse discernimento para a gente entender com mais clareza essas pessoas, né? E, portanto, Jesus veio de Deus, sendo filho dele. Sendo filho dele, ele é o próprio Deus, ou seja, humanizando um pouco essa teoria, né? Um bebezinho que nasce da sua barriga, ele é seu filho, ele carrega a sua genética. Jesus, vindo de Deus, é Deus porque carrega a genética de Deus, ok? Então, por isso que a gente fala, Jesus unigênito, né? Unigênito significa único filho. Estou preocupada que as meninas não conseguiram voltar. Enfim, depois eu vejo. Então, unigênito significa único filho, tá? Então, é muito importante a gente entender que Jesus é o próprio Deus, porque veio dele. E aí, a gente fala, mas quando Jesus nasceu? Jesus nasceu quando ele veio para a Terra, através de Maria? E não. Jesus já existia no início, com Deus. Essa passagem dele pela Terra foi uma missão que foi dada a ele para redimir a criatura de Deus dos pecados. Porém, Jesus já existia no início de tudo, né? Ele se fez carne em um determinado momento da história para nos redimir, para nos salvar. Como que eu comprovo isso? Lá na passagem de João, bem no iniciozinho, de João de 1 a 12, fala disso. Depois, se tiverem oportunidade, leiam. No início era o verbo, e o verbo se fez carne. O que isso quer dizer? Que o verbo significa palavra, né? E através da palavra, tudo que foi feito se fez. Ou seja, tudo que foi feito através de Jesus, que era o verbo e estava com Deus lá no início.
Então, eram os dois no início de tudo, antes da Terra existir, antes do ser humano existir. E o Espírito Santo. Ok? Então, Jesus, o único Filho de Deus, estava com ele no início. E ele veio, como eu disse, em determinado tempo da história para redimir o ser humano, né, do pecado. Nós, criaturas, né, depois da queda, como a gente já conversou, Deus deu uma missão para o filho dele para vir redimir a criatura do pecado para que ela pudesse ter relacionamento com Deus. Então, o que isso teve que acontecer? Tem uma outra passagem que fala disso, né? Porque Deus amou tanto o mundo, amou tanto a humanidade, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nós tínhamos uma vida eterna antes da queda, uma convivência, uma comunhão com Deus, que foi perdida depois da queda, e Jesus veio para restaurar isso, né? Para criar para nós uma nova possibilidade de convivência e comunhão com Deus. Então, isso é uma demonstração de amor. Tá bom? Partindo disso, vamos voltar ali para aquela questão das pessoas que não acreditam na existência de algo maior. Como é que eu comprovo isso? Aí eu vou explicar para vocês. Nós gostaríamos que um bom momento ele fosse eterno. Imagina um momento muito legal, um momento muito gostoso que a gente tenha vivido. Geralmente a gente quer eternizar aquele momento, né? A gente quer fazer com que ele dure para sempre, um dia muito feliz, enfim, uma data especial. E vocês já pararam para pensar em como nós podemos sentir desejo por eternidade, se nós somos seres finitos? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas isso é uma das formas de mostrar que nós não pertencemos a esse mundo, né? Esse mundo que tem início e meio e fim. Nós pertencemos a algo maior. Então, isso é muito bonito de pensar, porque como nós, sendo seres finitos, podemos desejar algo caso a gente já não tivesse sentido antes. Então, isso está na nossa essência. Está na nossa essência, né? Então, se eu tiver, por exemplo, em algum momento conversando com alguém que não tem crença em Deus, né, sendo mortal, como essa pessoa explicaria o seu desejo por eternidade, né? Por eternizar algo que fosse tão especial, um momento ou a própria vida. Como você pode sentir desejo por algo que você nunca experimentou? Vocês já pararam para pensar nisso? De onde vem o nosso anseio pela eternidade? E a resposta está justamente nisso. O desejo, né, do ser humano pela eternidade, ele não é um erro da carne. Ah, veio errado essa configuração. Não. Mas é um sussurro da alma. Nós, quando Deus nos criou, ele nos fez em 3 dimensões também. Nós somos um ser triuno. O que isso significa? Que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E explicando isso muito rapidamente, o corpo é a nossa matéria física. A alma são as nossas emoções, os desejos, a alegria, a felicidade. E o espírito é a nossa relação com Deus, né? A nossa comunicação com Ele. Por isso que a gente tem que cuidar de cada uma dessas esferas de forma, né, de forma individualizada. Então, isso, desejo sobre a eternidade, ele é um anseio da alma, né? Ele é anseio por algo que não acaba, por um amor que não morre, por um tempo que não termina. E esse anseio, ele veio de Deus, né? Ou seja, fomos feitos por Ele e para Ele. E só o eterno pode preencher esse vazio que o tempo não alcança, né? Porque o tempo também é finito. Mas esse desejo pela eternidade que vem da nossa essência, não. Então, esse desejo que arde no coração humano, ele não é uma ilusão. Então, você pode, inclusive, falar sobre isso com uma pessoa que não acredita em Deus, né?
Pede para ela explicar. De onde vem seu desejo por eternidade, então? Então, esse desejo, ele não é uma ilusão, né? Eu acho muito bonito falar disso, mas ele é uma saudade do lugar que viemos. Porque nós fomos seres criados para o que não acaba. Tem muita gente que fala assim também, ah, não, morreu, acabou, né? E não, o ser humano, ele foi criado para algo que não acaba, para algo que é, como Deus. Então, uma vez você foi criado, você é. Você existe, sempre existirá. O desejo pela eternidade é como se fosse uma impressão digital de Deus na alma humana. Só que você pode viver na eternidade no pecado, ou você pode viver na eternidade em comunhão com Deus. E foi esse caminho que Jesus trouxe para nós de uma nova possibilidade quando veio, né? Deus, como a Nayara disse, enviou seu filho para criar uma ponte novamente entre a criatura e Deus, que foi quebrada no momento da queda. Tá fazendo sentido até aqui? E aí, eu coloquei uma parte que, ok, entendemos esse cenário, entendemos o nosso desejo pela eternidade, e aí a gente precisa pensar como que eu cultivo essa fé, que é um pouquinho do complemento daquilo que a gente falou anteriormente, né? Porque a presença e a resposta de Deus, ela vem da intimidade com Ele, né? A fé é viva. Então, muitas vezes a gente fala, eu falo com Deus, mas Ele não me responde. Será que Ele não te responde ou eu não ouço? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu sou uma criança e estou num shopping ali cheio de gente, se a minha mãe me chamar, eu vou reconhecer a voz dela. Se uma pessoa estranha me chamar, eu não vou reconhecer a voz. Então, se eu não tenho intimidade com Deus, eu não conheço a sua voz, ele é um estranho para mim, se ele me chamar ou falar comigo em algum momento, eu posso não reconhecer. Então, é esse o ponto que eu queria, trazendo toda essa introdução, trabalhar. Sim, Nayara, ou responde, mas não exatamente o que queremos. Mas quando a gente vive em Cristo, a nossa vontade, ela deixa de fazer sentido. Então, a gente entrega o controle para Deus na nossa vida, ao invés de falar, Deus, eu quero isso, a gente fala, seja feita a tua vontade, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A gente não sabe, porque a gente enxerga aqui, ó. Deus enxerga todo o futuro criado para você. E quando a gente foi feito, Ele desenhou uma história, como se fosse assim, ó, um roteiro de novela. Deus criou e desenhou aqui um roteiro para Nayara de sucesso. Porém, a Nayara tem a opção de seguir esse roteiro ou de criar o próprio caminho dela. Isso é o livre-arbítrio, mas esse caminho, Deus não garante que vai dar tudo bem. E quando a gente pede a nossa vontade, muitas vezes a gente pode estar fugindo desse roteiro que seria o propósito dele para a nossa vida. E significa que eu não posso pedir coisas para Deus? Não. Significa que eu posso, mas eu sempre tenho que colocar a vontade dele acima da minha. Como assim? Nossa, Deus, eu gostaria muito disso, 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 dessa forma. É o meu desejo, mas que seja feita a tua vontade na minha vida, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Isso é ter uma comunhão verdadeira com Deus. Isso é ter fé verdadeiramente de que Ele te ama e que vai fazer o melhor para você, né? Então, isso é a fé em Cristo, isso é a fé em Deus, sabendo que se uma... Imagine o que é o sacrifício de você entregar seu único filho para salvar pessoas que não estavam nem aí para ele, né? E ainda hoje é assim, muitas pessoas às vezes desconhecem ou ignoram, né, a presença, a realidade de Deus. Então, é um sacrifício de amor. Entendendo que ele é um pai bondoso, porque ele é, por que a gente acha que a vontade dele para nós seria ruim? Né? A vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável, como está descrito na Bíblia. Só que muitas vezes a gente não confia, a gente acha pretensiosamente que o que a gente quer é melhor do que o que ele quer para nós, e nunca é, gente. Por experiência própria, nunca é. O que ele tem para nós é muito maior, muito mais perfeito, muito mais agradável.
Por mais que às vezes o processo, né, para se chegar até lá, seja um pouquinho sacrificial às vezes, ok? Mas sem dúvida nenhuma, é uma vontade boa, perfeita e agradável. E aí, hoje, nós temos uma questão que às vezes cega muito, né? Muitas pessoas acham que a religiosidade, ou qualquer religiosidade, ela é salvadora. E que o único intuito da vinda de Deus, né, da vinda de Jesus Cristo, é a salvação. E não, né? Deus, ele quis, tem uma passagem que fala, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O que isso significa? Significa que ele quer que nós não só nos preocupemos com o final né, o fim da vinda dele, mas que nós nos preocupemos em viver em comunhão com ele e bem. Então, a fé, como a gente falou lá no início, ou o reino, né, os princípios do reino, eles são mais palpáveis e mais objetivos, porque às vezes as pessoas têm mania de achar que o reino de Deus ele é algo místico, né, ele é algo aleatório, e não. Ele é formado por princípios. Então, a vinda de Jesus foi para estabelecer princípios do reino, que é muito maior do que apenas sermos salvos no final da nossa vida. Ele quer que a gente desfrute, que a gente tenha vida e vida em abundância. E transmita isso para outras pessoas também, né? Que é a realidade do reino, a verdade do reino. Então, dito tudo isto, eu quero falar de alguns princípios da fé em Cristo, né? Então, como eu disse, muitas pessoas acham que qualquer religiosidade é salvadora, né? E para quem de fato foi atingido pela mensagem de Cristo, porque eu falo, religião não é uma instituição, uma entidade, a religião é uma pessoa, Jesus. Então, o que a gente tem que seguir é a mensagem dele, né? E essa paz, essa comunhão com Deus, depende da nossa adesão eficaz aos princípios dele implementados na nossa vida. Então, não adianta nada eu ter meu momento de louvor, meu momento de orar, meu momento de ir no culto ou na missa, se eu não vivo no meu dia a dia os princípios e a presença dele. Porque nós fomos feitos sacerdotes, todos, né? Quando Jesus foi, se fazer discípulos, pregar o evangelho pelo mundo inteiro. Pregar o evangelho significa pregar a forma, né, de Jesus agir. Deus quer que nós nos tornemos a semelhança dele, ele foi revelado através do Filho. Então, nós precisamos ser pessoas que adoram, que louvam, que creem, que pregam em tempo integral. Então, tem gente que acha que o momento de conexão com Deus é uma vez na semana, e isso é um erro, né? Porque a comunhão que Jesus veio estabelecer é uma comunhão em tempo integral, em tudo que a gente faz, né? Quando você está em casa, quando você está cuidando do seu filho, quando você está em comunhão com seu marido, quando você está dando suporte para alguém, quando você está no seu trabalho, tudo isso são formas de expressar a fé em Cristo, tá? Então, gente, a salvação e uma vida em abundância, ela depende da adesão eficaz ao caminho de vida que Jesus propõe, e não de regras, e não de critérios extrínsecos a nós, né, como ritos judaicos, ritos que as pessoas criam. Não é isso que traz salvação, mas eu viver em comunhão com Jesus e os princípios que ele pregou. E a adesão eficaz, gente, significa o quê? Agir como ele agia. Significa aproximar o nosso caráter ao dele. E Jesus é o ponto de referência de Deus em nossa vida, né? Deus nunca foi revelado a ninguém. A revelação que a gente tem dele é através da vinda de Jesus. Então, se eu quero saber como Deus quer que eu seja, é olhando para o reflexo dele e buscando aproximar o nosso caráter ao dele. Por quê, gente? Outro ponto. Então, primeiro, a fé que gera salvação, ela é ação. Ela não é palavra. Ela não é teoria. Ela é atitude diária, da hora que você dorme à hora que você acorda. Um outro ponto é a graça. A graça e a gratuidade. Por isso que
quando eu criei esse canal aqui, eu chamei ele de canal de graça, né? Eu falei isso no primeiro dia, que é a gente possibilitar o fluir de Deus através da nossa vida. Então, em Cristo, nós recebemos de graça a graça de Deus. O que ele significa? Ele mandou seu filho quando a gente ainda era pecador e, de graça, ele nos deu a salvação, tá? Nós, ao contrário, o que a gente faz? A gente procura justificar a nossa vida, embasar a nossa vida não mais pela observância de um código moral, como era a lei de Moisés, mas por muitos outros méritos, além da lei, né? Que a sociedade ela pode reconhecer, olha, essa pessoa vive ali dentro das regras e tal, pode ser uma boa garantia de avaliação pela sociedade, né? Por exemplo, trabalho, sucesso, que a gente tem, né, nas nossas conquistas diárias. Mas tem um ponto importante nessa questão. A carta de Paulo aos Romanos, ela nos lembra que aos olhos de Deus, nós temos valor. Se nossa vida, por mais limitada que seja, está em harmonia com Cristo. Então, por mais que os valores da sociedade sejam, o sucesso, isso, um bom trabalho, uma boa qualidade financeira, Deus enxerga a nossa intimidade, né? E o que gera para nós a conquista dessa graça é justamente essa harmonia com as atitudes que Cristo tinha. Então, a gente precisa saber discernir muito isso. Porque a justiça salvadora e libertadora de Deus, ela não é fiscalizadora, ela é ajustadora. Vou usar entre aspas essas palavras. Ela torna justo o que não é, né? Ela torna justo o que não é, porque nós somos seres pecadores. Desde que, pela fé, a nossa fé manifestada em Cristo, né? Quando a gente fala assim, manifestada através das atitudes que ele espera de nós, a pessoa se entregue a ele. Como eu estava falando, né, Nayara, no início. Então, gente, para a gente ser entregue a Cristo, o que a gente faz? Deus é um gentleman. Ele nunca vai competir conosco o controle da nossa vida. Se eu acho que eu sei direcionar melhor, controlar melhor e fazer melhor que ele vai soltar o volante. Mas a base da fé é a confiança. A base da fé é a obediência. E como nós estabelecemos essa comunhão, essa fé com Deus, dando controle, né? Tirando as mãos do volante e falando, Deus, conduz, você sabe o que é melhor para mim. E as pessoas têm dificuldade de fazer isso, né? Muitas vezes. Então, a justiça de Deus, ela não vem para fiscalizar, para punir. Ela vem para que nós nos entreguemos a Ele, a vontade dele e ao propósito dele para nós aqui nessa terra. Então, a nossa existência, ela tem um propósito maior. Então, quando a gente fala a justiça de Deus, ela não consiste em contabilizar, em cobrar, em realizar uma nova criação. Isso aqui é tão legal, que ela não fala assim, nossa, aquele projeto ali da Nayara deu errado, eu vou jogar a Nayara fora e vou fazer um outro. Mas o que Deus faz com a gente? Ele realiza uma nova criatura. Ele não faz uma nova criação. Mas a nossa entrega total a Ele faz de nós uma nova criatura. Uma nova identidade nascida em Cristo. E isso é muito legal, que tem uma passagem que fala assim, nós somos vasos e Deus o oleiro. Não existe lixeira na casa do oleiro. O que isso significa? Que Deus não desfaz, não abre mão, não joga fora nenhuma das criaturas, nenhuma das obras dele. Por mais que a gente tenha errado, por mais que a gente tenha feito coisas que não agradaram, ele é capaz, se nós nos entregamos de coração a ele, de nos perdoar e nos fazer, nos dar uma nova identidade, nascidos em Cristo. E quando nós temos essa nova identidade, a gente não quer flertar mais com coisas do pecado, do mal, mas a gente quer procurar ser melhor, né, no modelo de Cristo a cada dia. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá fazendo sentido? A minha mensagem principal de hoje é a gente entender que a fé é viva.
A fé, ela não está em ritos, ela não está em doutrina, ela não está... obviamente que viver em comunidade faz parte dos preceitos que Jesus nos deixou, mas o ponto principal a gente chama de universalidade da salvação. Em Cristo nós somos irmãos, né? Então, essa diversificação que as pessoas criaram é uma coisa humana. Deus não vê essas separações, ele enxerga o nosso coração. Então, Paulo, né, apóstolo de Cristo, em suas cartas, ele rejeita alguns critérios da época, né? Na própria época de Jesus, Jesus mesmo rejeitava alguns critérios do judaísmo, porque ele, sendo Deus, conhecendo Deus, ele sabe que Deus, a base, o fundamento da crença é o amor, né? Precisa ser o amor. Ele deu seu filho em sacrifício para demonstrar amor. Então, o que ele rejeita? Na época dele, né, na época de Paulo, ele rejeita alguns critérios do judaísmo do seu tempo, porque ele condicionava a salvação, a lei e o pertencimento ali, né, do povo escolhido ao judeu, né? Então, tinha aquela questão, ao judeu circuncisado, esse aqui é o povo de Deus. E aí, o que Jesus fez? Com a vinda de Cristo, todos os judeus, pagãos, gregos, troianos, feios, bonitos, ricos, pobres, estavam na mesma situação e receberam a certeza da salvação pela adesão a Cristo, entende? Então, aderir a Cristo é o que faz de nós verdadeiros cristãos. Não é a igreja que eu escolho ir, não é o pastor, não é o padre, são as minhas atitudes diárias em comunhão com o princípio dele. Então, Paulo deixa isso muito claro para a gente. Por isso que eu falo, a nossa religião precisa ser Jesus. E, mais uma vez, eu reforço, é muito importante a gente viver em comunidade, servir, estar dentro de algum lugar que nos direcione e nos guie. E a igreja serve para isso, desde que a gente não se perca na religiosidade, desde que a gente não se perca na doutrina, porque a essência principal da gente cultivar esse bom caminho é aperfeiçoar o nosso caráter, ou seja, estar no meio de uma comunidade que fala de Deus, que prega Deus, tem o intuito de aperfeiçoar o nosso caráter para que quando a gente saia desses ambientes, a gente consiga vivenciar esse ajuste de caráter, essa mudança de caráter e possa refletir Cristo nas nossas atitudes. Então, a salvação, ela não é uma questão de cultura superior, né? E existe muito essa disputa, essa bobagem religiosa entre nós, né, seres humanos, de colocar instituições em determinados patamares. Isso é uma bobagem. Deus não liga para essas coisas. Então, a salvação, ela não é uma questão de cultura superior, de ser judeu, de ser circuncisado, isso já foi. É uma questão de adotar o caminho de Cristo. Adotar o caminho de Cristo é agir como Ele. E tem uma coisa muito interessante, que quando Jesus veio, eu acho que eu falei disso no outro encontro, ele veio com as limitações de homem. Jesus, porque se fala assim, ele fazia milagre porque ele era Jesus, né? Porque ele era Deus. Não. Ele fazia milagres, expulsava demônios, curava doentes, porque ele tinha uma perfeita comunhão com Deus. Perfeita comunhão é uma perfeita vida de santidade, sem pecado. Então, se nós buscarmos esta vida, nós também, assim como Jesus, na vinda dele, na sua limitação de homem, porque ele se fez homem aqui, mas ele tinha o quê? Perfeita comunhão com Deus. Significa que nós também podemos, na nossa jornada, buscar esse aperfeiçoamento de caráter, buscar uma comunhão. Pode não ser perfeita, mas que ela seja muito próxima de Deus. Nós também temos o poder de fazer isso. As maravilhas que Jesus fazia. Isso também tem na Bíblia. E de fazer discípulos, pregar o evangelho, curar doentes, expulsar demônios. E hoje a nossa fé ficou morta. A nossa fé ficou, parece que perdida em algum momento da história, como se Jesus estivesse no passado. Jesus está no presente, ele é vida. Então, todo o meu intuito de trazer essa discussão é a gente reavivar nossa fé, entender que a fé é agora.
Que assim como o mesmo Deus que curava lá atrás, que profetizava, que fazia milagres, é o mesmo Deus que quer agir agora na nossa vida. Mas nós precisamos dar um sim para Ele, né? Dar um sim, entender qual é o desejo dele, o propósito dele para a nossa existência. Vocês sabiam que cada um, quando foi criado, nós fomos criados por um propósito. Entende? Deus tinha um propósito e ele criou um de nós para esse propósito. E não um propósito foi criado para a gente. Então, ele criou um propósito, depois criou. E quando nós não temos essa comunhão com Deus, a gente não sabe se a gente está alinhado ao propósito que Ele tem para a nossa vida, que é diferente para cada pessoa, né? Deus é a cabeça e nós somos o corpo, quando Ele fala igreja, mas um corpo é formado de várias partes, né? Um é a mão, outro é o pé, outro é o nariz, outro é a orelha, cada um tem uma função e age de maneira diferente nesse corpo. Então, o reavivar, o avivamento da nossa fé é entender que nós precisamos estar em comunhão com Ele para que a gente consiga transparecer essas atitudes de Cristo e não só ter a nossa salvação, mas viver uma vida plena, próspera e em abundância, como Ele propôs, né, para a gente. Pessoal, é isso que eu queria trazer hoje no nosso encontro. Eu vou deixar gravado, parece que as meninas tiveram um imprevisto aqui, mas eu vou deixar gravado, vou subir para a plataforma, tá bom? Agradeço vocês pela presença, os que tiveram. Me mandem no grupo se vocês tiveram alguma dúvida, se querem perguntar alguma coisa, se querem compartilhar alguma coisa, ou se algo, né, nessas palavras, nessa experiência, tocou vocês na mensagem de hoje. Combinado? Então é isso, um beijo e até a próxima quarta.